Alô, pessoal, boa noite. Estamos aqui com Dona Heloísa Pires, a filha do professor Herculano, mas eu vou convidar a Dona Heloísa para a gente iniciar elevando o pensamento a Deus. Que Jesus, nosso mestre amado, com a permissão de Deus, nosso Pai maior, possa permitir que na noite de hoje compreendamos mais um pouco o sentido da vida, o objetivo maior de uma existência na Terra, que é a nossa evolução espiritual, a nossa educação íntima, para que possamos, através dessa mudança interior, mudarmos paulatinamente o mundo exterior. Então, pedindo permissão à equipe espiritual do professor Herculano Pires, pedindo permissão a Jesus, nosso mestre amigo, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Minha querida Dona Heloísa, tudo bom? Eu soube que o homem aí está abrindo as coisas devagarinho, né? Aí em São Paulo, como é que estão as coisas aí? Olha, temos que orar muito por esses homens. Entregamos o poder da terra aos ousados, aos maus, aos perdidos. E o resultado agora é esse. Nós temos que assumirmos a direção da terra, não em política partidária, mas erguendo a voz para exigirmos o correto. Precisamos trabalhar unidos. Concordo, Dona Heloísa. É uma coisa que a gente fica sem saber, não é? Uma hora abre, outra hora fecha, tem uns que dizem que é para abrir, outros que é para fechar. E toma vacina, não toma, não chegou ainda na minha idade a vacina, viu, Dona Heloísa? Por isso que ontem eu mandei para a senhora o que me mandaram, uma enfermeira aplicando uma vacina com a força. Eu digo, Dona Heloísa, se for assim, mas estou brincando. Gente... Adorei, ela derruba primeiro, dá nos rins, depois vira no chão aí da vacina. Eu falei, eu morro. Embora a gente leva com bom humor para tirar o peso, mas deixando bem claro, a gente aqui, né, Dona Heloísa, somos pela ciência, pela vacinação. Dona Heloísa já se vacinou, então fica bem claro isso. Dona Heloísa, minha primeira que a gente sempre faz antes de entrar na obra da noite, que a gente vai ver essa obra linda, uma obra profunda, mas de uma beleza, o sentido da vida do professor Herculano. Dona Heloísa, um jovem poeta na época, ele já desencarnado, né, que era um letrista, que fazia composições, algumas muito bonitas, já, o Cazuza. Ele dizia assim, nessa citação dele, não concordamos, já, ele, no momento de vazio existencial, ele fez até uma composição, Ideologia, eu quero uma para viver. E aí eu pergunto à senhora, usando essa citação do Cazuza, na qual não concordamos, não precisamos de ideologias, e sim de um ideal maior. E como a gente vai tratar da filosofia do professor Herculano, eu acho que essa frase do Cazuza ficaria perfeita assim, né? Filosofia, preciso de uma para viver, não é? E aí eu pergunto à senhora, precisamos de uma filosofia para viver, Dona Heloísa? Claro, porque a filosofia é o pensamento debruçado sobre si mesmo. Então, precisamos, nesse mundo ainda em desenvolvimento, de um equilíbrio, de uma sustentação, de um pensamento já elaborado pelos que vieram de todos os tempos e que nos faça bem e que corresponda à verdade. É o trabalho que Kardec nos apresentou, mas que já veio, como diz Denis, depois da morte, desde os druidas, 800 anos antes da vinda de Jesus, e vem seguindo, sempre com professores enviados por Jesus, nos ensinando que o sentido da vida é evoluir. E o mestre dos mestres, o maior filósofo, o sábio Jesus, diz: e isso só se consegue amando ao próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas, ao próximo.
e só fazer ao próximo o que desejamos que o próximo nos faça. Isso responde sempre, eu devo fazer isso ou não? Pense, gostaria de receber isso? Então, é a filosofia linda, é a filosofia que veio da espiritualidade superior e nos acompanha desde os tempos primitivos, porque o xamã ou o pajé já traziam nas primeiras bases, nos delineamentos, essa filosofia libertadora, filosofia espírita. Ô, dona Heloísa, aí mais uma perguntinha antes da gente entrar no tema principal. Quando o professor Herculano entra na universidade, naquela época se divulgava ainda muito, né, a filosofia do Jean-Paul Sartre e da dona Simone de Beauvoir, não é? Que era o chamado o existencialismo, não é? Viver é preciso, né? E aí vem o professor Herculano Pires. Qual é a diferença da filosofia que o professor Herculano Pires vai trazer, a filosofia espírita, mas quando ele entra na universidade, a partir daí, confrontada essa filosofia espírita com o existencialismo do Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre. O existencialismo do Jean-Paul Sartre é desanimador, leva ao suicídio. Ele diz assim, o ser não é nada. Olha como ele é incoerente, estava fechado como num ovo numa região limbosa. Talvez seja um umbral de necessidade onde estava Sartre, tadinho. E veio ao mundo da necessidade de comunicação e deveria atingir a transcendência. Porém, quando ele vai atingir a transcendência, não acontece porque morre. Então, o homem é uma paixão inútil. Gente, Herculano nunca apoiou isso. Ele apresentava Sartre exatamente para mostrar que pena que uma pessoa tão inteligente era tão incapaz de uma abstração tão simples como compreender o espiritismo. Sartre ficou parado no tempo e no seu quadradinho muito pequeno. Ele podia ter caminhado mais. E meu pai dizia, parece que o problema da vista de Sartre impedia ele de ver a vida de uma forma real. O existente de Sartre nem existe, porque ele passa a vida num caminho errado e vira paixão inútil. O que ele vira? Uma gota, como dizem alguns, no oceano. E a companheira dele, Simone de Beauvoir, diz, de que vale viver? Poesia, música, amar pessoas, e tudo se acaba numa paixão inútil? Quer dizer, que incoerência, que loucura, que falta de visão. Nunca Herculano apoiou esse pensamento horrível de Jean-Paul Sartre, que era um homem bom, que desfilava em favor dos judeus, dos necessitados, mas que era incapaz de enxergar a verdade. Faltou a ele discernimento e humildade, a Jean-Paul Sartre e a Simone de Beauvoir. E ela foi autora daquele livro que foi um best-seller, né? O Segundo Sexo, mas eles tinham até aquela ideia, dona Heloísa, do casamento livre. E que depois ela foi tomada de ciúmes, meio que se arrependeu daquilo, né? Que não se sustenta, né? Ela foi envelhecendo, ele queria companhia jovens. E aí ela foi vendo que ela era ridícula, não pode. Meu Deus, a civilização trouxe o casamento entre um homem e uma mulher, o respeito. Jesus disse, o divórcio só apareceu pela dureza dos vossos corações. Tudo foi preparado para que o casal se unisse e fosse feliz. Agora, que incoerência, que falta de civilidade, que barbárie, nem os animais, os pinguins, a sociedade dos pinguins, Remy Chauvin, livro As Sociedades Animais. Se respeita. Eles se encontram uma vez por ano. As várias correntes de pinguins se encontram nas regiões geladas. E cada esposo puseram pulseirinha nos casais, cada esposo encontra a sua esposinha. Não há traição, não há abandono. Aí a esposinha bota o ovo
e o marido choca o ovo. Ele tem uma bolsinha onde o macho choca o ovo. Depois, a mãe assume novamente o bebê e volta para a família. E daqui a um ano se encontram se respeitando e se amando. Meu Deus, onde estamos com a cabeça, como agora nessa sociedade maluca, que devemos gozar a vida, cada um mudar, amor livre, poliamor, isso é apenas desequilíbrio. O existente não é apenas existente, como dizia o pai, é interexistente. Existimos no mundo físico, mas estamos projetados no mundo espiritual. Que essa projeção não nos envergonhe, porque temos parentes, amigos, espiritualidade que nos ama e nos preparou para a reencarnação, para viver à luz da moral de Jesus de Nazaré, que é a moral de todos os tempos e para sempre, é atemporal. Perfeito. Que visão linda, dona Heloísa, né? Que visão linda. É a visão espírita, né? A visão espírita, interexistente, caminhando para a luz. E a transcendência, Jean Paul Sartre, ouça bem, vai se realizar. Porque não vivemos uma só vida, temos várias vidas, vários mestres, várias encarnações, felizmente. Visão distorcida, triste, escura de Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Minha amiga, dando sequência ainda dentro da mesma linha de pensamento, né? Dona Heloísa, aí vem o professor Herculano com essa obra linda, né? Lindo! O sentido da vida. Aí eu lhe pergunto, né? Na visão de Herculano, qual o sentido da vida, dona Heloísa Pires? O sentido da vida é evoluir. O sentido da vida é fazer desabrocharem as luzes que Deus colocou em nós quando nos criou, as virtudes, o amor a nós mesmos, o respeito ao nosso instrumento de trabalho, o corpo físico, o respeito à natureza, a todos os seres, todas as coisas, como demonstraram Jesus, São Francisco de Assis, Sócrates, Platão, Buda e tantos mestres, como diz o Dr. Brian no seu livro maravilhoso, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Um senhor que é psiquiatra norte-americano, não espírita, mas que estuda a reencarnação e diz: a reencarnação existe. Temos muitas vidas, muito mestre. Este é o existente que o Espiritismo nos apresenta. Responsáveis por nós mesmos, construindo nosso destino. E queiramos ou não, diz um poeta, Deus nos faz amadurecer. Caminhamos pelo amor ou criamos nossas dores? Dona Heloísa, e aí, nesse momento que nos defrontamos já nessa transição planetária, né? Um mundo em mudança, uma velocidade impressionante, aí parece que está aí um tipo de ideia de existência do velho mundo e um tipo de ideia de existência de um mundo novo que virá, e as duas visões do materialismo, dessas teorias que estão aí, né, que vieram através de uma filosofia materialista, e do mundo novo, da filosofia espírita, então, materialismo dialético, que a sociedade parece que, no momento, quer impor isso ao mundo, né? E a visão de uma filosofia mais alta. Como a senhora vê essas duas visões sobre o sentido da vida, não é? Uma no sentido horizontal, a outra no sentido vertical. E nós só podemos viver bem quando harmonizamos-nos com as ondas de luzes que envolvem o problema Terra. É ciência. Não é o Dr. Roberto Calil e o Dr. Álvaro Evezum, cardiologistas não espíritas e que não querem falar em religião, que explicam que as nossas defesas orgânicas aumentam quando fazemos o bem, quando respeitamos o próximo e quando perdoamos. Olha, e eles dizem, é ciência, o coração funciona melhor, o corpo é lei.
É lei natural, que veio apresentada a nós em todos os tempos e brilhou com o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, que sabia da nossa ignorância e enviou Kardec para novamente reapresentar os ensinamentos de Jesus. E Roberto Carlos canta: é preciso saber viver. E o que é saber viver? É encontrar a felicidade num contínuo. Não é a felicidade agora. Ah, eu vou ser feliz, vou tomar uma garrafa de uísque. Que tolice, prejudica o fígado, prejudica o cérebro e depois entra em choro, porque é comum o alcoólico ficar depressivo. Mergulhar em depressão por achar que está envelhecendo, a vida vai acabar amanhã? Que tolice, que ignorância! Como brilham os ensinamentos de Jesus. É um sol interior que colocamos em nosso coração e que brilha dia de chuva e dia de sol, porque a felicidade está em compreender que somos imortais, que somos luzes, que somos deuses, que somos centelhas etéreas cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo, e que estamos conectados com irmãos mais velhos deste universo que nos ampara, e que somos construtores do nosso destino, que o céu e o inferno não existem, são apenas estados de espírito. A filosofia é tão linda que, se não é mesmo, Bruno? Ô, dona Heloísa, e a senhora fez uma citação aí, que nesse final do nosso programa, a nossa homenagem, porque estamos no mês de abril. Mês de abril é o mês de aniversário do rei. Que rei? O rei Roberto Carlos, que Ele eu é uma graça. já vi que dona Heloísa gosta de Roberto, né? Que bom. Amo. Aquela outra, Jesus, sobre Jesus, outra, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Eu acho lindo, porque ele passou problemas terríveis. A morte de uma mulher, o filho que até hoje tem vários problemas, e Roberto venceu com humildade e reconhecendo a existência de Deus, o valor de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que o Espiritismo respeita e ama, e o valor do querido Jesus, nosso irmão mais velho, ao qual tanto devemos. E desde criança, aquele acidente do trem, né, que tirou a perna dele, sempre cantou Jesus, né, dona Heloísa? Sempre grato a Deus. Não falou, por que aconteceu comigo? Não, gratidão a Deus. Pronto, então, com essa lembrança do rei, o rei provavelmente não vai nem saber que eu e dona Heloísa citou ele aqui, mas fica a nossa vibração, né? De amor, Um beijo de carinho. espiritual para o seu espírito e que ampare o rei nesse momento da sua vida, da maturidade, do entardecer e por tudo de belo que ele trouxe para a gente aqui. Dona Heloísa, muito obrigado. Fale, por favor. Um existente que nunca cometeu erro grave, que eu saiba. Roberto Carlos existiu fazendo bem com humildade e agradecendo a Deus, a Jesus e a mãe de Jesus. Lindo menino, um exemplo. E o exemplo, quando soube do filho que tinha, assumiu o filho, né? Amo o filho. Um homem, né? Grande espírito, grande espírito. Dona Heloísa, então vamos orar para encerrar a nossa reunião. Então, agradecendo nesse momento a Jesus e lembrando, como diz o cancioneiro popular, querido Roberto Carlos, essa vida que vivemos, que atravessamos, ela tem uma luz a nos guiar, e essa luz, como diz o querido Roberto, só pode ser Jesus. Mas que Jesus é tão bom que nos dá outras luzinhas também no nosso céu de estrelas, e uma delas a brilhar fortemente é a luz do nosso querido professor Herculano Pires. E que essa luz continue brilhando no céu espírita, ajudando a tanta gente. Então, pedindo permissão a Jesus
o amigo incondicional de nossas vidas, encerramos o nosso programa, o nosso bate-papo da noite de hoje. Pessoal, convidando a todos para a semana, na mesma Herculano hora, 20 horas, estaremos aqui, dona Heloísa, com esse brilhantismo. Tem um amigo que a senhora não conhece, o Silvio Mariano, que é um livreiro aqui de uma casa espírita maravilhosa, e ele diz: Bruno, dona Heloísa está fazendo história. Cada tema que ela está trazendo é uma lição, né? E ela realmente traz luz aos temas mais complicados. Né? Tá Olha, aí. o mérito é do meu pai. Eu só sigo, ele me ensinou Deus, Jesus, Kardec, mas o grande pensador é meu pai. Eu só repito. Ela está certa, viu? E você viu, foi muito inspirado, hein? Você foi muito lindo, você fez poesia. Ela está certa. Silvio Mariano, a gente não, com a filha de Herculano, a gente não discute. A gente baixa a cabeça, viu, Silvio Mariano? Embora, que eu vou agradecer para o resto da vida. Silvio Mariano. Fizemos uma primeira grande entrevista lá atrás, e quando eu fui falar com Dona Heloísa, ela muito acessível, que ela diz: olha, para divulgar o pai, né, eu estou pronta sempre, né? E a tarefa maior dessa encarnação é divulgar meu pai, pelo grande pensador, pelo grande espírito e grande homem que foi. Perfeito. Dona Heloísa, então um beijo do coração, viu? Lembrança a Kátia, viu? Muita luz. A Ceiça, eu não esqueço da Ceiça. Muita paz e que tomara que para a semana as coisas aí em São Paulo estejam boas de novo também, né? Tudo abrindo direitinho. Sempre surpresa. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Boa noite, querido amigo. Beijão. Boa noite a todos que estão nos vendo. Boa noite. Paz.